Olá, Multi! Você já pediu para os seus alunos escreverem um texto e de repente você percebeu que a produção deles estava bem curtinha ou que tinha ali um monte de frases soltas? Quando a gente não planeja o que a gente quer escrever, o texto ele fica bem desorganizado e também difícil de entender, não é mesmo? Mas então, como é que a gente faz para o aluno entender isso e querer melhorar a produção de escrita dele? Bom, gente, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês duas dicas práticas que a gente vai utilizar ali com brincadeiras para melhorar essa produção escrita, ok? Além dessas dicas elas ajudarem na produção de escrita, como elas são brincadeiras, elas também vão ajudar no comportamento dos alunos. Então a gente vai trabalhar duas coisas ao mesmo tempo, a indisciplina e a produção escrita, ok? Meu nome é Daniela Utenhefner, aqui do Instituto Multisaberes. Fica comigo até o final desse vídeo, mas antes já se inscreve no nosso canal para não perder nada, certo? Bom, gente, eu não sei se vocês conhecem, mas existem alguns recursos aí no mercado, né, para vender, que eles possibilitam ali que a gente crie estratégias para trabalhar com a nossa turma essa produção de escrita. E esses recursos são alguns cartões, né, então com imagens aqui, que a gente pode utilizar, que existem diversos aí, ou então dados, né, aqueles cubos que a gente vê ali, cubos de histórias. Aqui no Instituto Multisaberes, nós criamos os dados criativos, que são dados, são mais de 12 dados criativos, né, que tem ali sentimentos, então assustado, com nojo, cansado, né, ou então personagens, né, então a mãe, o pai, a filha, personagens fantásticos, né, então lá tem a sereia, o lobisomem, tem também escritas, né, então são pronomes que a gente pode utilizar ali para substituir os nomes, tem brincadeiras, tem ações também que a gente pode fazer lá, né, então lá no nosso site tem várias estratégias ali, dentro desses dados criativos tem mais de 12 opções lá para a gente criar essas estratégias para trabalhar dentro da sala de aula. E a ideia desse tipo de recurso é a gente trazer para as crianças mais repertório, né, do que elas podem utilizar na hora de escrever as histórias, ok? Antes da gente começar a pensar nessas estratégias, né, vamos refletir um pouquinho sobre o que tem acontecido ali com as nossas crianças, né? Por que elas não têm ideias para escrever? Hoje a gente sabe que o uso exagerado ali de telas, ele limita o desenvolvimento da criatividade das crianças. Porque, gente, sem ter tempo ocioso, como é que a criança vai ter necessidade de criar alguma coisa? Então, recentemente, nós, eu e a Nilce, estivemos lá num simpósio, né, que tratou exatamente desse tema, né? E lá a gente viu quanto é importante a gente criar estratégias ali para estimular esse lado criativo dos alunos e também a imaginação. E essa estratégia que eu trouxe aqui para vocês hoje é exatamente para trabalhar isso. Então, assim, nós, professores, né, quando a gente vai dar uma produção escrita, a gente costuma pensar nessa escrita como uma tarefa. Então, a gente passa para os alunos assim, gente, escrevam sobre tal assunto. Mas a gente se esquece que os alunos, eles não têm a nossa vivência, né? E muitas vezes a gente também ali não tem tempo para trabalhar essa ampliação de repertório ou como criar essas histórias, né? Então, a gente sabe que ali o tempo da sala de aula, ele é bem corrido e nem sempre a gente consegue estimular esse lado criativo das crianças. Então, essa estratégia que eu trouxe, essas duas estratégias que eu trouxe para vocês hoje, é exatamente para ajudar vocês ali em como criar esse tipo de estratégias na sala de aula. Porque é importante, gente, que a gente ensine para as crianças como é que a gente pode criar, como é que a gente inventa uma história, o que tem que ter numa história, né? Então, a gente trabalha com essas crianças de forma oral, usando as brincadeiras ali, para que elas realmente utilizem depois isso numa produção escrita. Mas a ideia não é fazer uma construção oral para depois já reproduzir na escrita. Não. A ideia é trazer ali várias e várias vezes essas mesmas estratégias para que as crianças, na hora de ter uma produção escrita, utilizem as estratégias que elas utilizaram lá para construir as histórias orais, ok? Então, a primeira ideia que eu trouxe para vocês é histórias em roda, né? Normalmente, a gente pode, né, se tiver um espaço na sala de aula que contemple isso, né, sentar com as crianças numa roda ali, todos juntos, né, para que eles percebam a organização, né, dessa roda. E aí, o que acontece? A gente pega esses dados, né, criativos, né, então a gente pode deixar vários dados ali no meio da roda, né, ou perto das crianças, e aí cada criança vai escolher o seu dado. Então, por exemplo, eu vou começar a história. Então, eu joguei o dado e, por exemplo, caiu corda. Certo? Então, no meu dado, na minha vez, caiu corda. E aí eu tenho que começar a história falando sobre corda. Então, eu crio uma história. Certo dia eu saí da minha casa
E quando eu abri a porta da sala, tinha uma corda no meu quintal. Acabei a primeira parte. O próximo aluno, ele vai jogar o dado, né? E vai precisar continuar essa história. Então, com a imagem que cair ali no dado, ele vai continuar essa história. Né? Então, ele vai ter que dar um jeito ali de continuar essa história. E enquanto as crianças estão criando essas histórias, né? Jogando o dado e colocando ali alguns elementos dentro da história, o professor, né? Que é a gente vai fazendo ali pequenas intervenções, certo? Olha, gente, já tem personagem, né? Então, a gente já pensou no personagem, certo? A gente já pensou num cenário. O que está faltando agora? Vamos pensar no problema, né? O que será que essa história vai tratar? Né? Então, a gente vai já ajudando os alunos ali a construírem uma história, mesmo que seja oral, mas de uma forma que seja uma história real, né? Então, assim, uma história que a gente consiga ter começo, meio e fim, para que eles percebam que toda história precisa ter elementos ali para que elas sejam tratadas realmente como história, certo? Então é importante que a gente mostre para os alunos, enquanto a gente está fazendo essas estratégias, que existem os pedaços, né? Então a gente precisa construir os personagens, tá bom, tinha uma corda, mas o que aconteceu ali naquela corda, né? Quem achou a corda? Fui eu? Quem era eu, né? Então, como era o nome do personagem? Né? O que ele estava fazendo? Qual era o cenário? Ele estava na porta da casa dele? Ele estava num sítio? Ele estava de férias, né? Então a gente vai trazendo esses elementos para as crianças refletirem e construírem a história dentro desses elementos, certo? Então, à medida que a história vai se construindo ali, a gente vai desenhando com as crianças como seria se nós estivéssemos numa produção escrita. Claro que a gente não traz isso, né? Ah, se nós estivéssemos escrevendo, seria assim. Não, a gente vai trazendo de forma natural, para que eles, aos pouquinhos, entendam como é que a gente vai construir uma história, que apesar de ser uma história meio maluca, né? Porque pode cair qualquer coisa ali, a gente precisa dar um jeito de fazer com que ela tenha começo, meio e fim, certo? Então, em determinado momento, ela precisa ter um clima. Em determinado momento, ela precisa começar a partir para o final, né? Então, como é que ela vai? Assim, no momento em que as crianças estão acabando na roda, a história também precisa começar e ir para o fim, né? Então, aí o professor tem que fazer essa condução para que as crianças percebam realmente que utilizar os dados vai ser só um recurso, né? Então, eu posso usar qualquer coisa que aparecer na minha cabeça, mas que eu preciso ter ali a estrutura de como se faz uma história, certo? Então, quanto mais a gente trabalha isso de forma oral, né, brincando com as crianças, bom, gente, e agora? O que vai ser? Mais eles começam a criar esse repertório linguístico, certo? E imaginário, né, gente? Então, a gente precisa ali trabalhar com eles e ensinar eles a terem essa parte mais criativa desenvolvida. Porque senão, na hora que a gente fala para eles, façam ali uma história tal, eles não têm de onde tirar aquele repertório, né? Eles não têm de onde tirar as ideias para escrever. E aí acabam ficando realmente linhas soltas, acabam ficando uma produção bem curtinha, porque eles não têm de onde tirar aquela informação. Então essa, gente, dos dados é uma das estratégias que eu queria trazer para vocês. E a outra estratégia, gente, é com cartões, né? Então, por exemplo, eu tenho esses cartões aqui que eu gosto bastante de utilizar, e esses cartões, eles já mostram aqui objeto, né? Então ele já coloca aqui algumas limitações, né? Ou alguns elementos ali que precisam ter numa narrativa, né? Então a gente já tem ali objeto, né? O que vai fazer parte da história. Então a gente tem qualidades, né? Então adjetivos que podem fazer parte. A gente tem lugares, né? Então cenário, que cenário que a gente vai utilizar. A gente tem também personagens, né? Então quais são os personagens que eu vou utilizar na minha história? E também a gente tem ações, né? Então a gente tem ali o que eu vou fazer na minha história, né? Então que tipo de verbos eu vou precisar usar. E aí a outra estratégia, então, seria a gente pegar, né, esses cartões, né, agrupá-los de alguma forma, né? Então eu pego um cartão de cada e faço pequenos grupos na sala, né? Então eu faço grupos de 3, 4, 5 crianças e eu entrego os cartões para eles, né? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui torneira, brilhante, vou pegar um horta, vou pegar um personagem, né? Então, vou pegar ali alguém que está lá trabalhando nessa horta ou alguma coisa bem diferente, né? Então, por exemplo, o cientista, né? Na horta, né? Então, a gente pode pegar coisas ali que chamem a atenção das crianças e que mudem ou atrapalhem ali a construção de uma história, porque, por exemplo, as crianças precisam ser mais criativas, né? Então, eu peguei aqui para vocês, ó, chorar, cientista, horta, brilhante e torneira. E aí, eu entrego esse bloquinho lá para as crianças, né? E elas precisam criar uma história, né? Então, elas vão ter que criar uma história contendo
todas essas palavras na história, certo? É claro que elas vão ter que utilizar outras palavras também, mas elas vão ter que utilizar obrigatoriamente essas palavras também. E aí eu trago uma tarefa ali para eles que eles não estão acostumados, né? Então eu trago um complicador ali para eles, porque eu normalmente falo para eles, escrevam tal história, mas eu também estimulo a criatividade deles, certo? Porque daí eu montei um grupinho ali que não é tão fácil construir uma história. Então eles vão ter que pensar, eles vão ter que refletir, eles vão ter que tentar construir alguma coisa ali que esteja de acordo com uma história, né? Então nessa parte, né, enquanto eu faço esses grupinhos, que eu agrupo com esses cartões, eu posso trabalhar também essa parte escrita, né? Enquanto eu estou naquela roda trabalhando com as crianças só no oral, eu não vou para o escrito, certo, gente? Então não levanto da roda e falo para eles, bom, agora, gente, a gente vai escrever a história que a gente acabou de construir oral. Não. A ideia são coisas separadas, certo? Então, quando eu estou trabalhando oral, eu estou trabalhando oral e as crianças vão criar ali, e a ideia é fazer com que elas entendam o que vai melhorar a construção da história, mesmo que seja oral, certo? E não passar para o papel. Por quê? Porque a ideia é que a gente faça primeiro com a linguagem, né, oral, né? Primeiro conversando, falando, criando, brincando, para depois a gente formalizar isso num outro momento, em uma outra atividade na escrita, certo? Então aí depois a gente pode até pensar no professor escriba para construir de novo, né, essa ideia, e aí cada um pode jogar o dado, eles constroem a história, mas o professor escreve na lousa e à medida que a história vai se formando, o professor faz as intervenções na hora da escrita, certo? Então são momentos diferentes de criação. O momento oral precisa ser realmente oral, mas o momento de escrita, aí precisa ter intervenções para essa escrita mais específica, certo? E nesses cartões, quando a gente faz então a utilização desses cartões, a gente pode fazer hora oral, né? Então, hora eles vão ali conversar entre eles e criar uma situação ali, uma história oral, ou então, ora, eles vão escrever em grupo, né? Então, eles vão pensar ali em grupo, eles vão ter essas estratégias em grupo, porque quando chegar o momento deles escreverem mais individualmente, deles pensarem na história deles, nossa, eu já fiz isso tantas vezes, né? Eu já fiz isso tantas vezes oral, que eu vou ter mais repertório, eu vou ter mais vontade, eu vou saber como e da onde partir para o meu papel ali ter uma história mais divertida, mais alegre, mais comprida, mais longa, com mais elementos, certo? Então, conforme a gente vai estimulando essa oralidade por meio de recursos aí diversos, né, que a gente pode até criar, então, de repente os meus alunos gostam de um tema diferente, eu crio essas imagens ali com esse tema, ou então eu crio com um tema que está em alta no momento, né? E trago para a sala de aula, naquele momento a gente faz oral, depois a gente faz escrito, certo? Então, a ideia é que esses recursos, eles realmente venham para enriquecer esse momento de construção, mas não só de escrita, certo, gente? Vamos pensar que sempre que a gente for fazer uma produção, que ela venha primeiro ser feita no oral. Qualquer tipologia de texto que a gente for escrever com as crianças ou pensar nessa escrita, a gente primeiro trabalha com eles na oralidade, né? Então, faz com que eles pensem ali, o que será que tem que ter nesse texto, né? Qual é a sequência ali que a gente precisa trabalhar? E aí a gente pode até construir com eles uma lista, né? Então, uma lista ali do que precisa ter dentro de cada tipo de texto que a gente vai escrever, né? Ou dentro de cada gênero, né? Como é que a gente vai escrever uma carta, como é que a gente vai escrever um conto, como é que a gente vai escrever uma poesia, o que precisa ter dentro de cada gênero, né? Textual ali que a gente vai trabalhar naquele momento, né? Como é que a gente faz aquilo? A gente faz essa instrução com eles, pode até fazer uma listinha ali do que precisa conter, a gente constrói na oralidade, certo? Então, várias e várias vezes, constrói oralmente, e aí depois a gente parte para essa escrita. Porque essa escrita, ela precisa ser pautada na oralidade. E se a gente não trabalha essa oralidade antes, o repertório da criança fica pequeno, e aí a gente cobra uma coisa que a criança não está acostumada a entregar, né? Ou que ela não foi ensinada a fazer. Né? E com esse momento que a gente vive aí, em que as crianças estão cada vez mais nas telas, né? Então com coisas prontas, brinquedos prontos, momentos sem o tempo ocioso ali, né? Então que elas precisam pensar no que elas vão fazer com aquele tempo. Quando elas não estão na escola, elas estão numa atividade extracurricular, ou elas estão brincando no tablet, ou no computador, ou no videogame, certo? Então elas não têm um tempo ali
em que elas não têm nada para fazer, né? Então eu me lembro quando eu era pequena, quando eu não tinha nada para fazer, eu brincava de bola no quintal, ou eu pulava amarelinha, ou eu pulava elástico, né? Eu me lembro que os meus irmãos não gostavam de pular elástico, mas eu colocava 2 cadeiras no quintal, colocava o elástico ali e pulava. Né? Então, nós lá atrás, né, não pensando, né, gente, na idade, mas nós lá atrás, a gente tinha que pensar, né, em estratégias do que fazer com o nosso tempo ocioso. E hoje em dia a gente percebe que as crianças não têm esse tempo, né? Então, ter essas estratégias criativas, né, eles não foram ensinados a ter. Então, a gente precisa ali dentro da sala de aula criar esses momentos para que eles realmente pensem e criem outras histórias imaginárias, né? Então, eles criem ali momentos em que eles precisam pensar, e agora? O que eu vou fazer? Né? Então, e agora? Né? O que eu faço com essa imagem que apareceu aqui? Como é que eu insiro ela na história? Esses recursos, eles nos ajudam com essa parte mais criativa e imaginativa da criança. Certo, gente? Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Então, essas 2 estratégias, né, de utilizar os dados, né, os cubos ali com imagens e também cartões, né, que orientem ali essa criatividade na escrita, mas sempre pensando em trabalhar primeiro o oral para depois a gente ir para essa parte mais escrita, ok? Se vocês tiverem dúvida, né, alguma dúvida de trabalhar algum gênero textual específico, deixa aqui nos comentários, né, que a gente vai criar novos vídeos aí para ajudar vocês com essa parte prática de como trabalhar especificamente algum gênero aí que esteja mais difícil, ok? Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.